Olá a todos, eu sou Emanuel Cordeiro e esse é o segundo vídeo da série de dicas que eu gostaria de apresentar a vocês para quem estiver trabalhando com manipulação de dados no RStudio. Para isso, no vídeo de hoje eu gostaria de discutir como é que a gente pode obter uma porcentagem em um banco de dados. Então eu trouxe aqui um recorte de um banco de dados de uma pesquisa a qual eu estou participando nesse momento. Esse banco de dados, então eu estou nomeando ele pelo banco com o nome DF e fiz um recorte para 150 sujeitos. Antes de darmos início, é importante carregar o pacote Tidyadvance novamente. Como eu havia comentado, esse pacote ele auxiliará na nossa manipulação de dados, assim como ele vai carregar em conjunto outros pacotes importantes, como um deles é o dplyr. Então, após fazer a ativação desse pacote, eu vou dar uma olhada com vocês aqui os nomes das colunas que pertencem a esse banco DF aqui. Ele é um banco com 145 variáveis, e no caso eu fiz um recorte para 150 sujeitos. Ele é um banco direcionado à psicometria, instrumentos de avaliação psicológica. Mas para o vídeo de hoje, a minha intenção aqui é a gente fazer uma análise de porcentagem das variáveis básicas desse banco de dados, as variáveis sociodemográficas. Eu trouxe então aqui embaixo uma cola de como é que a gente vai trabalhar para a gente chegar ao resultado dessas porcentagens. Mas eu gostaria de construir com vocês aqui manualmente para que vocês consigam compreender como é o passo a passo dessa obtenção de porcentagens. Então, para isso, o banco DF, eu já dei uma olhada, então as primeiras variáveis são as variáveis sociodemográficas, como a gente pode ver aqui embaixo. Eu gostaria de conhecer como é que está a distribuição da variável sexo, quantas mulheres ou quantos homens tem nesse banco de dados, e posteriormente eu vou dar uma olhada como é que está o estado civil, como é que também está a distribuição do estado civil nesse banco de dados. Então, para isso, o que é que eu irei fazer primeiro? Então, eu seleciono, escrevo aqui o banco que eu vou trabalhar, que é o banco DF. Utilizo o comando piper com o Ctrl+Shift+M. O comando piper aqui ele vai sinalizar que eu irei realizar uma ação com a variável que está antecedendo esse comando. Nesse caso, será o banco de dados, é o banco de dados DF. E aí eu venho aqui e uso a função count. Essa função que está presente no dplyr, ela permite a gente fazer uma contagem dessa variável que a gente vai escolher nesse banco de dados. Nesse caso será o sexo. Então quando a gente apertar aqui o Ctrl Enter para rodar essa linha de código, observe que ela vai nos mostrar aqui então quantas pessoas elas são do sexo feminino nesse banco de dados ou quantas pessoas elas são do sexo masculino nesse banco de dados. Para esse recorte de 150 sujeitos, a gente tem 93 mulheres e 57 homens. Então, agora, para que a gente possa obter a porcentagem, vai ser necessário a gente utilizar o comando mutate. Então, aplicamos novamente o comando piper e digitamos aqui a função mutate. Após digitar a função mutate, nós vamos aqui escrever inicialmente o nome da coluna, que vai ser, no caso, o que a gente vai representar, que a gente irá nomear. Então a gente vai nomear aqui como posse. Poderia ser porcentagem completo, enfim, fica ao seu critério. Após nomear o nome da coluna, a gente dá o sinal de igual e indicamos para ele que ele deve pegar o N, que é esse valor correspondente ao count que a gente pode ver aqui embaixo, pegar esse N e dividir pela soma do N total. Ou seja, ele irá pegar o N de um sexo, o N de feminino, e fazer a divisão pela soma do N total. Assim como ele também irá fazer o N masculino e dividir pela soma do N total. E em seguida a gente multiplica por 100. Isso, no caso, é uma função básica matemática para que a gente possa obter a porcentagem. Quando rodarmos isso daqui, observe que ele irá nos dar a porcentagem. Então, a gente tem aqui 93 mulheres e 57 homens, e isso representa na amostra 62% de mulheres e 38% de homens. Aqui embaixo eu deixei aqui uma outra linha de código adicionando o grupo by. E por quê? Porque o grupo by ele vai permitir que você olhe, no caso, a mesma contagem de mulheres ou homens dentro de um determinado grupo. Nesse caso será Estado Civil. Eu vou escrever então aqui para vocês. Vamos lá, df, piper, e aí eu venho e utilizo o grupo by. Vou colocar aqui Estado Civil. E aí, se a gente rodar isso daqui, a princípio ele não vai conseguir mostrar muita coisa, Ele vai mostrar
isso daí de maneira bem mais complicada de se observar. Mas quando rodarmos com o count, então aí a gente tem agora a quantidade de mulheres e de homens para cada setor do Estado Civil, para cada segmento desse Estado Civil. No caso, casados, nós temos 13 mulheres e 15 homens. Divorciados, 7 mulheres, 5 homens. União estável e solteiros. E aí, quando nós aplicarmos então a função mutate aqui, a mesma função que eu apliquei anteriormente, vamos escrever novamente aqui, o n dividido pela soma de n e multiplicado por 100, perceba então que a gente vai obter a porcentagem, só que agora essa porcentagem vai ser dentro de cada grupo. Então, essa soma daqui, por exemplo, de casados, nós temos 13 mulheres e 15 homens casados, e 46% são de mulheres casadas e 53% de homens casados dentro daqui, aqui chega a 100%. Então, em seguida, com divorciados, nós vamos ter uma nova porcentagem só para dentro desse grupo. E assim por diante. Então, na medida que você for trabalhando, isso daí é só você alterar as variáveis que você desejar. Você pode colocar, por exemplo, sexo em grupo by, botar estado civil aqui em count. Enfim, isso fica ao seu critério para que você possa obter essa porcentagem como achar melhor dentro desse banco de dados. Então, eu espero que essa dica possa ter ajudado a vocês. E é isso. Se você gostou, participe então desse canal. Obrigado.